Olá, esse é o terceiro vídeo de 3 vídeos sobre o seu ciclo negativo. E aqui eu vou falar do ciclo negativo e o casal ansioso evitativo. Se você caiu aqui de paraquedas, não está entendendo nada, dá uma pausa nesse vídeo, salve em assistir mais tarde e clica no vídeo aqui da tela que está escrito aviso, que é o primeiro vídeo de uma série de vídeos do livro Amor Seguro, da Julie Menano, que foi lançado no Brasil, traduzido em português em 2025, no primeiro semestre. E eu recomendo fortemente que você assista na sequência que eu fui publicando os vídeos, para você entender o raciocínio que a Julie Menano traz para a gente no livro e a base teórica que ela traz, que é o estudo dos estilos de apego desenvolvido pelo John Bowlby, tá? Se você assistir esses vídeos aleatoriamente, é possível que você se sinta muito perdida, muito perdido, se você não conhece a estrutura dessa teoria do apego e como a Julie Menano construiu esse livro de uma forma que eu particularmente acho com uma linguagem bastante acessível. Então, fica a minha sugestão para você. E se você não me conhece, meu nome é Thaís Tosati, eu sou psicoterapeuta, especialista em individuação, atendo adolescentes e adultos sobreviventes de relações tóxicas e especialista na terapia breve do resgate da criança interior. Se você já vem acompanhando, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Então, esse aqui é o terceiro vídeo de 3 vídeos para falar sobre como é o seu ciclo evitativo, certo? Seu ciclo evitativo, oh meu Deus, ciclo negativo. Então, hoje eu vou falar especificamente do casal ansioso evitativo, porque, segundo a Julie Menano, na experiência dela como terapeuta de casal, essa é a combinação que predomina. Existem casais onde os estilos de apego são ansioso-ansioso, evitativo-evitativo? Sim, mas o que predomina na experiência da Julie Menano é o ansioso-evitativo. E se você já entendeu como é que é essa história de ansioso-evitativo minimamente, faz muito sentido que esse seja um casal muito comum de existir, dessa combinação, que é meio uma briga de avança e recua, né? Então, faz muito sentido que eles sejam a maioria, enquanto casal. Bem, e aí ela começa explicando para a gente que, num início de namoro, em geral, a pessoa com estilo evitativo é a pessoa que faz ali, digamos, o cortejo, é alguém que está ali, faz todo o processo de sedução, de aproximação, se empenha nessa conquista, e o ansioso é essa pessoa que fica encantada de ter aquela pessoa oferecendo tudo que ela sempre sonhou, né? E fica uma grande confusão, que no início ninguém sabe bem, mas é que é mais ou menos assim. O que está por trás dessa dinâmica, desse evitativo que tem um poder de conquista e desse ansioso que se sente seduzido pelo evitativo? Em geral, o que está nessa dinâmica é que o evitativo é uma pessoa que muito cedo aprendeu a deixar as emoções para lá, e isso significa uma criança que muito cedo entendeu que demonstrar emoção é perigoso. E aí ela se desconecta dos sentimentos, das emoções, logo do corpo, e ela entra num lugar de performance. Então, em geral, são crianças validadas pela sua beleza, pela sua performance nos esportes, nos estudos, mas não crianças que têm espaço para demonstrar e aprender sobre como lidar com as emoções. Então, pensa, esse adulto,
ele vai ser muito bom na conquista, não exatamente porque ele está conectado com os sentimentos, emoções e o corpo dele, mas porque ele precisa performar, ele precisa ser competente, para esconder, na verdade, uma grande inabilidade social que ele apresenta, porque se somos seres relacionais, mamíferos, que dependemos das relações, do vínculo, alguém que foi roubada esse aprendizado, essa conexão com os sentimentos e o corpo, ela vai ter um sofrimento interno muito grande, porque ela vai perceber que ela não se conecta com as pessoas profundamente, né? Mas ela começa a aprender, claro, para sobreviver, como que ela consegue minimamente conquistar pessoas. Bem, isso é o que está por trás do evitativo. Por trás do ansioso é alguém, como a gente já viu lá no capítulo do estilo de apego ansioso, é uma criança que experimentou um pouco de segurança, proteção e amor, mas perdeu. E aí desenvolveu essa ansiedade de eu sei mais ou menos como é estar vinculado ao meu cuidador primário. E eu quero mais disso, mas isso não se repetiu. Mas a ansiedade ficou instalada naquela criança, ansiando pelo vínculo, e ela desenvolvendo jeitos de lidar com o medo da perda, com a rejeição, com o abandono, em geral, com uma emoção exacerbada para ver se alguém enxerga, escuta. E muitas vezes essas crianças elas só têm o mínimo de atenção quando elas fazem um grande escândalo, tá? Diferente do evitativo, que quanto mais ele vai escondendo as suas emoções e os seus sentimentos e vai demonstrando competência na vida, isso é que dá algum lugar de senso de aceitação e visibilidade. Mas nada disso é o que de fato essas crianças precisam. Beleza? Voltamos para a vida adulta, casal ansioso evitativo. O evitativo como alguém que tem toda uma iniciativa na conquista, isso encanta o ansioso, porque ele, finalmente, alguém me viu, me percebeu. E aí o que vai acontecendo no decorrer da dinâmica, né? E outra coisa importante para destacar é que o evitativo, ele fica muito encantado pelo ansioso, porque ele fica, é como se ele olhasse assim, nossa, é assim que alguém que se conecta com as emoções e sentimentos? Eu não faço ideia de como fazer isso. Quem sabe, ficando perto dessa pessoa, eu pego isso por osmose? Se eu pudesse traduzir como que esse magnetismo se dá entre pessoas ansiosas e evitativas, tá? Então, seria uma forma, claro, superficial, para tentar te explicar um pouco por que esse casal, ele, em geral, é o que é a grande maioria dos casais. O que começa a acontecer é que, conforme os dias, as semanas, os meses vão passando, o evitativo começa a olhar para a pessoa ansiosa e falar, nossa, que pessoa emocional, isso é demais. E lembra, ela não teve modelo, ela não tem o comparativo, né? A Julie Menano traz isso muito bem quando ela explica sobre o estilo de apego evitativo e como foi a infância desse adulto. É alguém que, diferente do ansioso, que teve um pouquinho de amor, um pouquinho de atenção, o evitativo, ele é completamente desconectado disso, porque ele não teve nem um pouquinho. Então, ele não consegue comparar para dizer, eu quero mais daquilo. Ele nem sabe o que é aquilo, receber amor, atenção, proteção. Tá? E se ele teve um pouquinho, ele já esqueceu, até porque a Julie Menano explica para a gente como é que a memória de uma criança com estilo evitativo vai se consolidar. Ela se consolida muito mais ligada a sensações do que a memórias fotográficas,
Porque para ter memória fotográfica, a gente precisa da emoção para que tenha o registro da memória. Mas vamos lembrar? O estilo de apego evitativo, a criança teve que se desconectar com o corpo dela para dar conta de ficar viva. Então, nem a sensação do corpo vem para ela. Então, é uma grande confusão, certo? Então tá, esse casal está ali, então esse evitativo começa a olhar para esse ansioso e agora ele começa a achar que é demais. E o que ele faz? Ele vai saindo de cena, porque essa é a proteção dele. É o escape, é a fuga, é ficar em silêncio ou concordar, sem concordar, só para dizer, vamos acabar com esse negócio logo? E o ansioso começa a achar essa pessoa evitativa, que ali no início estava fazendo 1000 malabarismos, 1000 coisas para conquistá-lo, de repente se tornou uma pessoa fria, distante. E o que o ansioso faz? Ele vai atrás da conexão, ele briga, ele pede, ele grita, e o evitativo vai cada vez se afastando e se desligando mais. Tudo isso são respostas de proteção de cada estilo. Mas percebe? Eles não se aproximam. Eles vão cada vez se afastando mais. Bem, e aí quando a gente está falando de... Lembra que a Julie Menano fala para a gente, olha, é importante pensar em espectro quando a gente está falando de estilos de apego. Aliás, sobre os estudos, transtornos de personalidade, afeto, humor, estilos de apego, é muito importante que a gente olhe por um sentido de espectro e não de polarizações, tá? Então, uma pessoa que tem... Então, essas duas pessoas, elas têm apego inseguro, mas uma pode ser muito acentuada e a outra menos acentuada nas suas ações e comportamentos. E essa dinâmica de onde um está ansiando por conexão e tem uma desorganização emocional mais visível, a outra pessoa vai ficando evitativa. Essa dinâmica ela é muito comum. E por que esses casais ainda continuam juntos? Porque, como diz a Julie Menano, existe uma busca pelo equilíbrio emocional. Vamos lembrar? Nós, humanos, mamíferos, a gente precisa de relacionamentos para estar vivo, para funcionar. O nosso cérebro, o nosso funcionamento corporal, ele depende das interações relacionais, tá? Bem, o ansioso vai estar sempre nesse lugar de busca por resolução, por conexão, mas de uma forma bagunçada. E o evitativo vai estar sempre nesse lugar assim de colocar panos quentes. Então, o ansioso, em geral, vai ser a pessoa que vai brigar, que vai gritar, que vai dizer, você tem que mudar, você tem que fazer alguma coisa, porque ele acha, se eu não fizer isso, ninguém vai fazer. E o evitativo vai ser essa pessoa que vai evitar o escândalo, que vai parar com a briga, que vai dar um jeito de acabar com aquilo, porque ele não quer passar vergonha diante do olhar dos outros e da própria parceria amorosa, porque numa briga fica declarado para o evitativo que ele falhou. E quando ele entra em contato com esse senso de falhar, ele não entra em contato com eu tive esse comportamento equivocado. Eu sou um equívoco, que é a dinâmica da vergonha. Culpa é uma coisa, vergonha é outra. A culpa, eu deixei algo quebrar, eu falo, foi a minha culpa, eu deixei quebrar. Não tive a intenção, mas foi minha culpa. Agora, a vergonha é um lugar onde eu sou a própria vergonha. Então, não vale a pena a minha existência. Eu tenho um vídeo sobre vergonha aqui, que explica isso muito bem. E o evitativo fica flertando com esse lugar e, como proteção, ele se fecha, ele para com a discussão.
Quando a gente está falando de casais ansioso, evitativo, sim, pode existir isso. E aí eles vão ter dinâmicas do tipo: no ansioso, é como se eles constantemente estivessem em ciclos negativos e brigas e cada um gritando para ver quem fala mais alto. E, em geral, é uma relação muito turbulenta. O evitativo pode parecer que eles não têm tantas discussões e ciclos negativos, mas, na verdade, eles estão ali, duas pessoas que se evitam. E duas pessoas que se evitam, elas também não se conectam. Elas não desenvolvem intimidade, confiança. É uma grande bagunça. Então, aparentemente, pode parecer que não está acontecendo nada, que eles estão ótimos, talvez sejam aqueles casais perfeitos, né? Porque a gente nunca vê briga, nunca vê ninguém subindo a voz, mas, na real, eles não estão juntos, eles estão só coexistindo, não tem uma relação sendo construída ali. Tá? Tchararã. A cura virá quando ambas as partes tiverem apego seguro e não enquanto uma lutar por conexão e resolução e a outra para que as coisas não saiam do controle. O evitativo é essa pessoa que aprendeu muito cedo essa ilusão de que é possível controlar as coisas, né? O que a Julie Menano vai explicar para a gente quando ela explica o que é o apego seguro? Que ainda que você tenha vindo de um lar onde você desenvolveu o estilo de apego inseguro, seja evitativo, seja ansioso, seja desorganizado, oscilante ou empobrecido, nós podemos, com mudanças de comportamento, com terapia, com um monte de coisa, de trabalho interno, conquistar o apego seguro. E o que ela está contando aqui para a gente? Que o que vai fazer a gente sair dessa dinâmica de ciclo negativo é conquistar apego seguro, certo? E quem que é o verdadeiro inimigo? Pensa, se você está numa relação onde vocês constantemente estão brigando, ou tem históricos de briga em que cada vez está tendo mais ruptura do vínculo entre vocês e vocês estão cada vez mais distantes, o que dá a impressão? Que a outra pessoa é minha inimiga, que a outra pessoa é má. Ou, a depender das minhas questões internas, eu posso achar, eu é que falho, principalmente o evitativo. Eu é que falho, eu que nunca faço nada de certo, eu sou o inimigo. Certo? O que a Julie Menano vai trazer para a gente? O inimigo é o ciclo negativo. O que ela falou para a gente no vídeo anterior? No vídeo anterior fui eu que falei, mas no livro, o que ela traz para a gente? Que quando a gente conhece a anatomia dos gatilhos, como é que o gatilho funciona no nosso corpo, no nosso cérebro, isso nos dá poder de olhar e falar, isso é um ciclo negativo, não é minha personalidade, não é minha característica, não é o outro, tem algo aqui, tem um padrão de comportamento aqui que está acontecendo em virtude das coisas que eu vivi na minha infância. Eu vivi na minha infância, meu parceiro, minha parceria amorosa, na infância dele. Tá? E a gente precisa entender que no ciclo negativo, em geral, esse cérebro está com o córtex desligado, então não tem resposta lógica, racional, não tem sabedoria envolvida, mas o que tem é muito gatilho e muito comportamento ligado ao medo, e que são coisas incontroláveis. Mas conforme a gente vai aprendendo a mapear o nosso funcionamento em gatilho, a gente vai aprendendo a interromper isso. E isso é totalmente possível. Agora, leva tempo e exige coragem. Primeiro porque a gente está falando de uma coisa que a gente aprendeu muito cedo, né? A gente aprendeu quando o nosso cérebro estava em formação, em desenvolvimento. Muitas dessas coisas a gente não lembra, porque foi uma proteção biológica. Então, já falei isso em vários vídeos. Tem muita gente que acha que a infância foi maravilhosa, não aconteceu nada. Certo? Porque é assim que o nosso desenvolvimento se dá. Mas lembra, quando a gente está desenvolvendo as coisas na infância, a gente tem um cérebro, a gente tem uma neuroplasticidade passiva. A gente aprende pelo convívio, por modelar, por ver o modelo, e aquilo vai entrando na gente muito menos de uma forma teórica,
Você já deve ter visto isso. Não adianta você falar para o seu filho, uma criança, coma verdura, coma salada, se você, como cuidador primário, não come esses alimentos, não apresentou, não é o modelo para o seu filho, para a sua filha. Certo? E aí, quando a gente chega na vida adulta, muita gente não faz ideia, especialmente a galera evitativa e alguns com estilo de apego desorganizado, não tem uma memória fotográfica. Ah, aconteceu isso comigo. Tanto que a Julie Menano, quando ela vai explicando os estilos de apego, lembra o que ela fez? Ela trouxe algumas perguntas que ela faz em consultório, em virtude das pessoas não terem memórias, ou até não saber que aquilo que aconteceu na casa dela é algo diferente de apoio, de amor, de segurança. Então, pensa, se tem toda essa dificuldade de eu entender o que foi que aconteceu comigo na infância, para chegar na vida adulta e entender que as discussões que eu tenho como casal faz parte da minha infância, que tem um jeito de mudar, mas o meu corpo também está com muito medo de mudança, porque a nossa primeira reação é a negação, dá trabalho. E exige coragem para começar todos os dias, né? A Julie Menano, ela traz aqui numa parte do livro, onde ela fala assim, não pense você que quando você se dedicar a esse trabalho, você vai ver as mudanças acontecerem do dia para a noite e não ter mais ciclos negativos. Não, você vai passar por muitos ciclos negativos e você vai precisar fazer uma comparação que pode ser, essa semana eu recaí no ciclo negativo 3 vezes, e foi diferente da semana passada, que eu recaí 6. Às vezes vai ser assim que vai ser a sua mensuração de progresso. Então, são pequenos, e sem contar que tem a outra pessoa que tem o ritmo dela, né? Então, ela vai dizer, a gente precisa ter muita coragem para fazer esse trabalho. Quando os casais são capazes de substituir o ciclo negativo por vulnerabilidade, por uma disposição a correr riscos necessários e sair da zona de conforto, o ambiente do relacionamento começa a mudar e é possível iniciar a cura. E ela traz uma coisa que é, repita comigo, o ciclo negativo é o inimigo. Inclusive, ela vai trazer numa parte do livro, que eu já finalizei a leitura do livro, agora eu estou estudando para fazer os vídeos, que é como ela ensina isso para alguns casais, e isso dá certo para alguns casais. Na hora que dá uma baita treta, eles falam, o ciclo é o inimigo, a gente está no ciclo negativo. E isso ajuda eles, pelo menos, a pararem, né, e interromper o ciclo negativo. E aí ela vai falar de ciclos negativos e ciclos vinculantes. E ela começa perguntando assim, você já reparou que quando casais estão se reconciliando, ou até mesmo você já experimentou isso, parece que eles se sentem mais próximos? Isso não é uma impressão, isso é real, essa sensação ela é real. A reaproximação, a reconciliação, ela dá essa sensação de maior proximidade, como se tivesse uma coisa de, finalmente, a gente conseguiu, não vai acontecer mais, aí todo mundo promete, né? É tipo bebê, né? Teve uma ressaca, nunca mais vou beber, papapá, e a pessoa volta, porque o buraco é mais embaixo, não tem a ver exatamente com uma vontade só, não é só boa vontade, tem muita coisa envolvida. E quando a gente está falando de brigas, ciclos negativos e reconciliação, vem essa sensação, porém, cada vez que você passa por uma experiência de ciclo negativo e não tem uma conversa sobre como é o seu ciclo negativo, como você respondeu, o que de fato você queria, vai jogando para debaixo do tapete, como ela mostrou do vídeo anterior que eu gravei, você vai acumulando rupturas de apego e chega uma hora que não tem mais confiança, não tem mais esperança e isso finda esse relacionamento, que pode ser em coexistência, como ela já trouxe no livro, que são dois corpos ocupando uma mesma casa, mas que não tem intimidade, não tem confiança, certo? E aí o que ela vai falar sobre como são ciclos vinculantes? Quando os casais aprendem a evitar, interromper e reparar ciclos negativos,
negativos, o que de fato eles estão fazendo é aprender a processar diretamente suas vulnerabilidades e comunicá-las de uma forma mais controlada do que durante uma briga. Essa comunicação sobre vulnerabilidades promove conexão. Quando gatilhos são acionados e transformá-los em ciclos vinculantes. Você irá começar a se sentir mais próxima da pessoa com quem você se relaciona e confiar ainda mais nela. Reconhecer, gerenciar e se adiantar a ciclos negativos não é apenas uma medida protetiva. É capaz de fortalecer até os relacionamentos mais seguros. Então, eu acho que aqui, para quem ainda não tinha se dado conta, né, eu acho interessante quando eu ouço algumas pessoas, ou leio, né, eu não quero ter relacionamento que dá trabalho, eu quero uma coisa leve, tranquila. Gente, boa sorte. Relacionamento amoroso é algo que dá trabalho, sim, porque, infelizmente, a gente não vem de uma sociedade onde o apego seguro é majoritário. Infelizmente, essa não é a nossa realidade. Então, a gente vai para relacionamentos amorosos como uma segunda oportunidade da gente lidar com os nossos traumas, negligências e bagagens da infância. E se a gente não se abre para lidar com isso de uma forma honesta, corajosa, com ajuda profissional, sim, ou estudos, enfim, o que for possível para você, eu não conheço gente que não fez esse trajeto e está feliz no relacionamento em termos de satisfação, de ter as necessidades de apego atendidas. Então, dá trabalho, sim, e é possível fazer isso de uma forma onde você conquiste o apego seguro e experimente relações saudáveis. Me conta aqui nos comentários o que você achou desse vídeo, desse conteúdo. Você se identifica com ansioso, com evitativo? Qual é a sua situação? Esse conteúdo te ajudou de alguma forma, te trouxe alguma luz? Talvez você precise assistir mais vezes, se for o seu primeiro contato. Esse conteúdo, como a maioria dos conteúdos que eu trago, pode bater em lugares difíceis, e muitas vezes a gente se desliga e nem se dá conta que não está ouvindo mais o conteúdo porque é difícil, né? E tudo bem, pode voltar, que vale muito a pena. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve. Toda segunda, às 7 da manhã e sexta, às 18 horas, tem vídeo novo. Assim você vai ser avisado, avisada, de primeira mão. Deixa o seu like para o YouTube entender que esse conteúdo é relevante e entregar para mais pessoas. Deixa o seu comentário, compartilha com alguém que pode se beneficiar desse conteúdo. Muito obrigada e até o próximo vídeo.